Manda ver, Wesley. Sai de cena aqui. Boa. Bom, boa noite, né, a todos. Prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. Esse é meu primeiro meetup como tutor, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço ao Renato também a oportunidade de poder estar aqui apresentando um conteúdo para vocês. Espero que esse conteúdo agregue o máximo de valor possível a todos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O tema vai ser desmistificando a externalização de logs no Molisoft. Deixa eu ver isso aqui. Só antes, uma introdução rápida sobre mim. Sou desenvolvedor de integrações sênior na Evermind. Trabalho com integrações de sistemas desde 2020. Possuo um pouco mais de um ano de experiência com o Molisoft, porém já fui desenvolvedor de GB, já trabalhei com outras ferramentas de iPaaS, como a DigiB e Link API. E atualmente estou cursando, fazendo pós-graduação em arquitetura de soluções. Também tenho 3 certificações Molisoft, sendo uma delas a MCD2. Bom, na agenda aqui, eu poderia simplesmente vir aqui e passar a parte técnica para vocês. Eu sei que a maioria das pessoas aqui são desenvolvedores, né? E geralmente a gente gosta de ir para a parte técnica e entender como funciona, como configurar e fazer as coisas. Porém, aqui eu vou fazer um caminho não tão convencional, vou passar bastante coisa para vocês. Aqui a gente vai ter bastante base teórica para realmente saber o que a gente está fazendo, porque não basta só fazer as coisas. Eu acredito que a gente tem que ter uma base teórica e saber o porquê das coisas. Então, vocês vão ver ali que ao decorrer da apresentação, a gente vai passar por vários tópicos teóricos, mas a gente vai ter uma prática bem legal também no final. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre observabilidade entre microserviços, os fundamentos sobre logs no Molisoft. Aqui, realmente a ideia é passar pelo beabá. Os logs, no geral, como desenvolvedor, a gente não pensa tanto numa estratégia de log, a gente só pensa nos logs quando dá pau em uma aplicação e a gente precisa deles. Então, a ideia aqui é a gente ter uma base bacana, entender a importância e o que são logs. E aí, sim, por que pensar em externalizar logs? Vou passar para vocês também alguns caminhos possíveis para a gente conseguir externalizar logs. Vamos falar um pouco do Elasticsearch. Então, tem um hands-on bem bacana aqui para vocês. Se vocês estão interessados nessa parte, aguentem firme que vai ser bem bacana. E, por fim, a prática, né? Vou dar sequência. Bom, quando a gente fala de observabilidade entre microserviços, a gente está falando basicamente de três pilares, de 3 coisas. São 3 fundamentos. Isso pode variar um pouco de acordo com o contexto ou a pessoa que está falando, mas aqui eu vou me apegar só em 3, que são métricas, logs e tracing. Logs, né, as informações de entrada e saída, informações do sistema. Métricas, saber quanto tempo uma requisição está demorando para ser processada, o inbound, o outbound, né, a quantidade de memória que uma requisição está usando ali da nossa VM, né, da nossa máquina, e o tracing, que é o rastreamento aqui para a gente na Molisoft, o Correlation ID, né, conseguir fazer o traqueamento das informações, como a gente geralmente trabalha com API LED, né, várias camadas, então geralmente a gente tem que fazer investigação em vários serviços diferentes. Então, que com Correlation ID, né, isso é chamado de tracing em arquitetura de soluções. Aqui é mais para dar uma base mesmo. Acabei falando sobre o API LED, né? Geralmente a gente tem várias APIs, vários sistemas, várias regras de negócio, e é praticamente inviável a gente montar uma arquitetura de solução, montar um software, seja assim, sem ter observabilidade, sem cuidar com os logs, sem saber o que está acontecendo com o nosso sistema. Então, eu quis começar por isso, porque isso realmente é a base para tudo. Geralmente a gente não pensa tanto nisso, né?
mas isso é a base para quando a gente está desenvolvendo com microserviços, né? E o API LED, né, é uma arquitetura baseada em microserviços, né? Baseada em serviços. Então, ter esse conceito claro em mente é muito importante. Bom, não sei se alguém já se perguntou, já parou para pensar, né? Mas, afinal, o que são logs, né? A gente fala tanto de log, da importância, né? Praticamente é algo do dia a dia ali. Mas o que são logs? Qual que é a definição? Em computação, logs são arquivos de texto que registram informações sobre eventos relevantes em um sistema ou aplicativo. São como uma espécie de caixa preta de um software, né? Onde registra todos os eventos. Documentando o que acontece, fornecendo informações valiosas, né? Como eu disse anteriormente, a gente geralmente pega mais nessa parte quando a gente tem algum problema e precisa investigar. Bom, as principais características dos logs. Ele é em formato de textos, né? Geralmente são armazenados em texto simples, para facilitar a leitura e análise. Ele possui uma cronologia, então os eventos são registrados em ordem cronológica, permitindo que a gente acompanhe a sequência dos eventos, dos acontecimentos. E também temos os níveis de detalhamento, que os logs eles podem ser configurados, né, para gerar diferentes níveis de detalhamento. Então, desde informações básicas até detalhes mais técnicos. Bom, a gente tem alguns tipos de log, logs de sistema, né? Imagino que todos já tenham reparado que quando a gente está iniciando uma aplicação no Endpoint Studio, aparece um monte de logs, né, iniciando a aplicação. Então, esse é um tipo de log. Log do aplicativo, onde a gente coloca ali o JSON Logger, né, o componente de log padrão da Munisoft. Também temos logs de segurança para registrar eventos relacionados à segurança dos sistemas, como, por exemplo, tentativas de login válidas ou acessos não autorizados, atividades suspeitas também. Aqui, se vocês tiverem dúvidas, eu não sei como que é a dinâmica, se eu sigo aqui para um pouco, Renato, você acha melhor seguir ou ir pausando? Pode seguir, Wesley. A gente... Deixa eu ver se está liberado aqui. Não estou achando, Renato, a parte onde tem as perguntas e respostas. Mas qualquer coisa no chat, o pessoal manda pergunta e aí a gente lê. Perfeito. Bom, dando sequência aqui, vocês podem ver, não se assustem, tá? A gente vai ter uma parte prática bem bacana, parte técnica, mas, como eu disse, eu acho que a gente precisa ter uma base teórica para saber conversar com as pessoas e expressar o que está acontecendo e explicar como as coisas são. Mas não se assustem, então eu sei que vocês estão ansiosos para ver, mas vamos dar sequência aqui. Vamos falar um pouco sobre o Log4j, né? O Munisoft, ele fornece logs de aplicativo no runtime, né? Para ajudar a gente a monitorar e solucionar problemas das aplicações no Muli. Cada aplicativo criado no Studio, ele vem com o próprio Log4j, né? O Log4j, em resumo, ele vai ser o gerenciador de logs da nossa aplicação. Por padrão, o Muli ele armazena os logs que eu coloquei, acabei até esquecendo de colocar o local, mas eu vou mostrar na prática para vocês. Existe um caminho padrão que o Munisoft armazena os logs, né, que já vem configurado no Log4j, porém a gente pode mudar esse padrão, esse caminho padrão, isso eu vou mostrar para vocês também. E o Munisoft ele registra automaticamente, né, várias mensagens e elementos específicos nos fluxos, e a gente pode usar aqui, eu coloquei só o logger, né, que é um componente padrão, mas a gente pode usar também o JSON Logger, que é um componente, né, bem utilizado pela comunidade, apesar de não ser uma ferramenta padrão, digamos, homologada pela Munisoft. Mas ele é muito usado e ajuda muito nos projetos. Então, se você estiver executando um aplicativo no Endpoint Studio, a saída do aplicativo fica visível na janela de logs. Imagino que todo mundo já tenha visto, né? Mas na prática, a gente
a gente vai ver também. Aqui é um pouco o header ali da configuração do Log4j, né? Ele começa aqui com a tag configuration. Ele tem os appenders, né? A gente vai falar bastante sobre esses caras aqui. Dentro do appender, a gente tem a função, né? O appender que a gente quer utilizar. A gente vai falar muito sobre esse cara aqui também, tá? Mas aqui é só para entender a estrutura do Log4j. Nós temos os loggers, que é onde a gente, de fato, informa que o appender ele pode ser executado na tag de loggers aqui. Opa. A gente tem o fechamento da configuração, né? A gente tem o sync root aqui também. A gente vai falar um pouco sobre esses caras em um demo, numa prática, tá? Bom, por padrão, como eu disse, né, o Mule registra de forma assíncrona. Na verdade, acho que não comentei esse ponto do assíncrono, né, mas ele registra as mensagens automáticas e, por padrão, é de forma assíncrona. Então, ao registrar um log de forma síncrona, a execução da trade ela é processada junto com a mensagem. E para guardar que Então, resumindo, né? Quando a gente coloca o logger de forma síncrona, ele é executado de acordo com os steps do nosso flow. Mas o padrão é de forma assíncrona, né? Aqui um exemplo que ilustra isso. Aqui é uma imagenzinha para ilustrar. O log bloqueia o processamento e então não executa nenhum componente do flow enquanto ele não terminar. Isso. Boa, Daniel. Isso é um conceito bem técnico, tá? Mas que exige uma teoria, uma boa teoria por trás, porque existe um problema também, que caso a gente tenha algum problema no fluxo, a máquina deu um OEM, por exemplo, a gente vai perder os logs também. Eles não estão sendo executados de forma síncrona, né? Então, assíncrona, aliás. Então, isso aqui tem que ser muito bem pensado. Eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Mas o ideal é que deixe assíncrono mesmo. Inclusive, a recomendação da Molisoft. Mais à frente, eu acho que eu tenho um slide com isso. Aqui, assíncrono, né? Então, a gente já deu uma pincelada atrás, no slide anterior. Então, quando o log ele é registrado configurado de forma assíncrona, a gente tem uma trade que executa o fluxo, e, em paralelo, os logs são registrados. Na maioria das situações, né, como disse anteriormente, a Molisoft recomenda que você use o log assíncrono mesmo, porque melhora substancialmente a taxa de transferência, né? Em resumo, melhora a performance e traz mais segurança para a sua aplicação. Quando o log assíncrono é usado, algumas ações podem não ser registradas, se houver uma falha no sistema. Essa situação ocorre com a gravação do log executado em uma thread separada, que é executada independentemente de outras ações. Aqui eu tenho um gráfico para mostrar a diferença em performance do log síncrono e o assíncrono. Então, o laranja é o log síncrono, perdão. O azul é o log assíncrono. E o vermelho é sem log. Então, vocês podem ver que a gente tem uma diferença muito grande entre a utilização de um e outro. Isso aqui é mais para expor, né, o porquê é importante que a gente utilize o log assíncrono. E aqui, logo de cara, eu já quero fazer uma demonstração para vocês, para a gente entender bem essa questão do log4j, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho uma aplicação, vocês não estão vendo, né? Tem que parar. Tinha uma mensagem aí, eu estava indo ler e deletaram a mensagem. Fica quietos não, pessoal. Pode mandar mensagem e eu observei que tem um botão que se chama, aqui no meu computador aparece QE comercial A. Né? Se vocês apertarem lá, vocês podem acessar o painel de perguntas. Podem mandar umas perguntas ali, ou também, não sei se preferirem, no chat, tá? Mas no QIA fica mais organizadinho. Fique à vontade aí. Beleza.
Ó, aqui eu tenho uma aplicação simples, tá? O objetivo aqui é só entender mesmo um pouco mais sobre o Log4j, porque ele é bem importante para a gente. Não tem nada, só tem um listener mesmo e um logger. E aqui eu tenho o meu Log4j. Também não tem nenhuma configuração, eu só dei uma limpada nele, mas as configurações são padrões mesmo, tá? Então, toda aquela história é esse cara aqui, ele está dentro do SRC, Main Research, né? Bom, aí eu vou executar a aplicação aqui e a gente vai entender onde que são, de fato, esses logs registrados e o que são esses appenders, né? Ele é um conceito bem importante para a gente entender. Então, vou deixar rodando aqui. Vocês podem ver que aqui no nosso console ele já começa a registrar alguns logs informando que a máquina, que a aplicação está iniciando. Vou esperar um pouquinho. Enquanto ele inicia aqui, eu vou falando um pouco. Por padrão, né, a gente tem um appender que é o rolling file aqui. Ele é o que pega os logs da nossa aplicação e ele salva dentro de um arquivo. O appender, imagino que para quem já trabalhou com processamento de arquivo, quando a gente quer fazer um processamento paginado, por exemplo, pegar vários registros e criando um arquivo aos poucos, a gente tem a função de append. Então, o appender em si, a ideia dele é mais ou menos isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Cada log que vai sendo registrado, ele vai fazendo um append nesse arquivo que eu vou mostrar para vocês. Fundamentalmente, essa é a ideia do appender. Claro que existem várias outras funções para eles. A gente consegue fazer requisições HTTP, fazer conexões com a socket. Depois eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Ele não é só o cara que fica registrando um log em arquivo. E aqui, se vocês perceberem, né, eu tenho um appender. O nome dele é file. E aqui abaixo eu tenho a função onde que o logger, né, como eu disse para vocês, é onde a gente informa que aquele appender, eu quero que ele seja executado. Se eu, porventura, comentar esse cara aqui, ele não vai ser executado. Vou mostrar isso para vocês também. O async aqui, né, o async root, para dizer que ele vai ser assíncrono também. Deixa eu ver se ele já executou aqui. Está mais lento que o normal. Continua aqui. Então, aqui dentro dessa tag de appender, eu posso colocar várias. Inclusive, já deixa eu ir adiantando outra parte. Eu vou mostrar para vocês as opções de appender que nós temos. Não sei se eu posso mandar esse link aqui no chat, pessoal. Se Daniel, se puder, vocês me avisam aqui que eu coloco aqui pessoal, tá? Mas essa é a documentação oficial do Log4j. E se vocês olharem aqui na sidebar, vocês vão ver que a gente tem várias opções de appenders. Por exemplo, o Cassandra, a gente pode colocar um appender para o Cassandra, para o Kafka, o HTTP request, temos o socket aqui também abaixo, temos JMS, a gente tem várias opções, dá para dar uma boa explorada aqui, que a gente vai ver algumas dessas opções. Aí se eu puder mandar esse link aqui, vocês me avisam, tá? Que eu deixo. Pode mandar, sim. Pode mandar, sim. Vou deixar aqui. Deixa eu achar o chat aqui. Então, tem muito... Aqui você tá compartilhando só essa janela do endpoint. Então, perdão, cara. Mas a gente não viu. Mas não tem problema, não. Eu vou mostrar... Não, eu vou mostrar de novo. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela toda. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Compartilhar aqui. Então, aqui, esse link, né, é a documentação oficial do Log4j. E aqui na sidebar a gente tem as opções que eu vim falando para vocês, né? A gente consegue fazer um appender para o Cassandra, Kafka, HTTP, e clicando aqui ele traz todo um detalhamento de como configurar, bem bacana. Bem completa essa documentação aqui. Outras opções aqui, por exemplo, JMS, né?
Java Message Service, né? Até o nosso SQL, MongoDB também. Então, tem muita opção. Vocês podem ver que tem o Rolling File aqui, né? Que é o que vem por padrão quando a gente cria uma aplicação Unisoft. Temos o Socket aqui também. A gente vai fazer um exemplo com esses caras. Deixa eu voltar lá para o estúdio. Deixa eu descobrir aqui como que eu compartilho a tela toda. Acho que é isso aqui. Acho que não. E pessoal do chat, eu acho que demora um pouco para carregar a tela. Então, será que eles mas agora viram? A gente já está vendo. Não, apareceu de um ponto para frente. Mas vocês viram a documentação do log? Sim, Boa. sim. Boa. Então aqui já startou a aplicação, demorou um pouquinho, mas startou. Então a gente, para ver onde os logs estão sendo registrados, a gente precisa ir no Muli Home, né? No caminho Muli Home. A gente pode rolar aqui a aplicação, os logs lá para cima, e nós temos aqui, ó, Muli Home. Eu vou copiar esse cara aqui e vou abrir no Explorer do Windows. Só um minuto. Deixa eu ver se eu compartilhar a tela cheia. eu acho que é tela cheia. Acho que agora vai. Agora foi. Boa. Então, voltando aqui no estúdio, né? Nós temos o Muli Home. E aqui no Explorer, eu já estou dentro dele. Eu tenho aqui a pasta logs. Vocês podem ver que tem vários logs aqui, mas voltando aqui no Muli, o nosso arquivo ele tem um padrão. Ele vem aqui com o nome aqui, ó. Ele vem com o nome da aplicação. Ele traz aqui o path, né? Ele vem aqui com o nome da aplicação também, aqui abaixo. Separei. Ele já deixa aqui pra gente. Então, vamos procurar esse externalize logs demo lá. Acho que é esse aqui. Opa. E aqui que são todos os logs registrados. Podem ver que todos os logs da aplicação estão aqui. Na verdade, eu vou até deletar tudo aqui, não tem problema, tá? Deixar alguns. E vou fazer uma requisição para a gente ver ele sendo criado de novo. Nossa, está muito lento. Aqui, ó, ele já foi criado de novo. Agora, vamos achar lá o último log. Ele já está aqui, ó. Então, essa é a função do appender. Toda vez que entrar um log novo, ele vai fazer um append nesse arquivo. Aqui, o novo log. Eu posso ir apagando aqui e criando novo. Vocês podem ver que tem outros logs aqui também dentro dessa pasta. O log E, por exemplo, são informações quando o sistema sobe, o sistema cai, essas coisas, tá? Temos um mulher-agente, mas o que importa para a gente é esse cara aqui, o nome da aplicação, .log. Aí essa é a função do appender. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, tá? Eu vou voltar para a apresentação. Bom, agora a parte que interessa a gente mesmo, né? Que creio que a maioria veio para ver isso, mas por que a gente deve começar a pensar em externalizar logs, né? Aqui todas as informações que eu passar de Cloud Hub é do Cloud Hub 2, tá, pessoal? Então, o Cloud Hub 2 ele pode armazenar até 100 megas de dados de log. Os logs são armazenados por até 30 dias. Então, se você, de repente, é um banco, tem um cliente que é um banco, e precise que esses logs tenha acesso a esses logs por mais tempo, é interessante, né? Pensar em externalizar os logs, porque o Microsoft tem essa limitação de 30 dias.
e quando o limite é atingido, os logs são sempre os mais antigos, né? São substituídos pelos mais recentes. Não é possível recuperar os logs do Cloud Hub 2, né? Se eles forem substituídos ou excluídos. E se caso não é possível recuperar os logs caso o aplicativo seja excluído. Então, vira e mexe, a gente, de repente, precisa excluir o aplicativo, a gente perde os logs também. Então, esses são alguns pontos que nos fazem pensar no porquê externalizar logs. Não é uma bala de prata, né? Não é algo que você vai entrar no cliente e já vai pensar em fazer isso, mas é algo que tem que estar no radar. Eu falei sobre alguns conceitos mais técnicos, né, limitações da Munisoft, agora conceitos de regras, de regras e estratégias. Com a externalização de logs, a gente consegue centralizar os logs em um único local, isso facilita a visualização e análise dos dados. A gente também consegue ter uma correlação de diferentes aplicações e ambientes, fornecendo uma visão mais holística, né, holística do sistema. O armazenamento eficiente de grandes volumes, né, como falei anteriormente, o Munisoft tem esses limites. Proteção dos logs também contra acesso não autorizado. Armazenamento seguro também, quando você deixa ele numa aplicação sua, que você confie, claro, você fica mais tranquilo, né? Maior confiabilidade e disponibilidade dos logs também. Bom, o Munisoft, se vocês lembram lá do conceito de observabilidade, ele fornece todas as opções, né? A gente consegue ver métricas das nossas aplicações, a gente consegue ter os logs com algumas limitações, mas consegue. Inclusive, eu acho boa a ferramenta da Munisoft. A gente consegue fazer o trace também, com o Correlation ID. Mas esses são alguns pontos que, para vocês terem no radar do porquê pensar em externalizar os logs. Talvez vocês possam ter mais ganhos do que perdas. E aqui alguns exemplos de ferramentas que a gente pode utilizar para externalizar logs. As mais populares, né, o LK, a gente vai falar bastante sobre ele aqui. O Splunk, Datalog, CloudWatch, New Relic, OpenTelemetry, são algumas opções que a gente pode estar avaliando. E aí agora falando das opções para externalizar os logs, né? Então, eu falei para vocês aqui sobre logs, expliquei os motivos, né, para externalizar, e agora, quais as opções, né? Bom, a gente pode utilizar o Appender, caso a ferramenta que você utilize tenha algum padrão de comunicação que o Log4j já fornece, né? Mas o Appender também, a gente tem bibliotecas personalizadas, né, customizadas, que qualquer um pode desenvolver, tendo muito conhecimento em Java, é claro. E eu vou mostrar uma opção para vocês. HTTP Request, não tão convencional, mas é possível também. Alguns sistemas, o LK, por exemplo, ele permite que você receba requisições através do HTTP Request, receba os logs, né? Não acho uma boa estratégia, mas resolvi colocar aqui. E JSON Logger APIs do Cloud Hub. Deixei esses caras riscados aqui, porque as versões mais atuais do JSON Logger, elas estão com um bug. Eu tentei aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Eu tentei fazer alguns exemplos para trazer aqui para vocês, mas com esses erros, eu preferi deixar meio de canto e não falo sobre isso. Mas aqui tem o repositório do JSON Logger e tem várias issues, né? E, por exemplo, se você for enviar para o endpoint MQ, ele está retornando esse erro aqui por padrão. Então, é algo que eu pensaria muito antes de colocar em um cliente isso. E por ser uma ferramenta também, é muito boa, mas não é uma ferramenta oficial da Munisoft. Mas se ele estiver funcionando em algum momento, ele tem várias opções. A gente consegue, deixa eu até abrir aqui, e mostrar as opções que ele tem aqui. Caso funcione em algum momento, né, vocês já sabem que eu viro isso em algum lugar. Deixa eu ler a opção aqui. Então, aqui eu estou com a configuração do endpoint MQ aberta. Aqui na aba Advanced,
aqui é do endpoint MQ, JSON log essa aqui, destination. A gente tem algumas opções aqui. Eu posso exportar os logs pro endpoint MQ, posso usar o protocolo MQP, ou posso utilizar o GMS, né? O GMS Java Message Service, né? Se eu não me engano, a MQ é Advanced Message Queue Protocol. Perfeito, obrigado aí. E o AMQ, por exemplo, a gente consegue comunicar com o RabbitMQ, que utiliza esse protocolo. De EMS, a gente tem o ActiveMQ também. Então, caso o pessoal ali da comunidade resolva os problemas, né, a gente tem boas opções com o JSON Logger. Voltando para a apresentação, APIs do Cloud Hub. Para quem não sabe, né, a gente consegue também utilizar as APIs do Cloud Hub para extrair logs, porém risquei ela também, porque não é uma opção que a Munisoft recomenda. Vou mostrar aqui para vocês. Temos a opção, é aquilo, né? Temos, mas não usem, né? Eles não recomendam utilizar a API para extrair logs e eles pedem para você utilizar os appenders. Mas, dependendo do que você precisa, pode ser uma opção para ser avaliada também. Vou dar sequência. Aqui é um exemplo, né, de como funcionaria. Eu falei da parte teórica, que eu quero mostrar mais um desenho para vocês. Então, o Munisoft, ele tem o Log4j, que fica responsável por encaminhar os logs aqui, por exemplo, o Elasticsearch. Isso aqui é mais um desenho para ilustrar tudo que eu falei. E com isso, eu quero trazer um conceito de arquitetura de soluções que é Sidecar. Não sei se todos já ouviram falar sobre isso, se já mandou uma mensagem aí para a gente saber. Mas o conceito de Sidecar no desenvolvimento de software que a gente tenha uma aplicação rodando junto com a sua aplicação, por exemplo, um agente para exportar logs. E é justamente o que o Log4j ele faz. Mas eu estou trazendo isso mais por conhecimento teórico mesmo, tá? Eu gosto muito de trazer teorias e entender o porquê das coisas e conceitos técnicos também. Aqui são mais um conceito para vocês saberem mesmo. Na sequência. Bom, agora a gente vai falar sobre a ferramenta que vamos trabalhar hoje, né, para exportar os logs. Só um minuto. O Elasticsearch, né, ou ELK Stack. O que seria isso, né, Elasticsearch? Bom, ele é uma ferramenta de código aberto, então qualquer um pode ter posse dessa ferramenta e você já pode sair rodando ela no seu servidor hoje, se você quiser. Ela é uma ferramenta popular para coleta e armazenamento de dados. E vocês podem ver que eu deixei destacado dados aqui, porque geralmente as pessoas, né, os desenvolvedores, as pessoas técnicas, arquitetos, focam muito em logs. Mas, na verdade, o Elasticsearch ele vai muito além disso, que eu não vou me aprofundar tanto, tá? Também não sou especialista em Elasticsearch, mas acho importante a gente saber que ele não é só uma ferramenta para receber logs. Ele é uma ferramenta que teve como objetivo receber dados em grande escala. E não demorou muito para as pessoas perceberem que ele é muito bom para receber logs também. Então, como eu disse, né, altamente escalável e flexível, podendo ser adaptado às necessidades. Integração com diversos plugins, vocês vão ver que é muito top essa parada aqui. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos na prática. E tem uma comunidade muito ativa também. Isso é importante, né? Bom, quando a gente está falando de ELK, a gente está falando basicamente de ELK Stack de 3 sistemas, né? De 3 serviços. O Elasticsearch, a função dele é receber os dados, ele trabalha como um banco de dados, digamos, um termo para resumir, tá? Ele seria o banco de dados, onde a gente armazena os dados. O Logstack seria uma espécie de processador. Vocês vão ver aqui na prática que ele é um cara que vai pegar os dados de qualquer lugar, e eu falando qualquer lugar mesmo, tá? E vai enviar para o Elasticsearch. Então, ele seria ali um middleware de integração, algo assim, tá? Não quero comparar, mas essa seria a ideia dele. E o Kibana é o cara onde a gente vai ver todos os logs, a gente vai conseguir construir gráficos, fazer análises aprofundadas.
São esses três caras que definem o Elasticsearch e o Elasticstack, né? E tem mais um aqui também que é o Bits. O Bits ele também ele funciona muito parecido com, ele tem um comportamento muito parecido com o Logstash, perdão. Porém, ele é utilizado mais em servidores. Ele precisa estar dentro da sua aplicação para conseguir colher os logs. Então, em aplicações Microsoft On-Prem, ele serviria muito bem. A gente conseguiria colocar ele junto com o log, né, que eu mostrei para vocês, para ele pegar o log e enviar para o Elasticsearch ou para o Logstash também, e para ser imputado no Elasticsearch. Então, aqui um desenho para vocês entenderem como funciona todo esse fluxo, né? Então, a gente tem o log, podemos ter o bits ou não, opcional. Temos o Logstash, que envia para o Elasticsearch, e o Elasticsearch ele comunica com o Kibana, que é a apresentação dos dados. Aqui mais um desenho só para ilustrar mesmo. A gente tem o Kibana acima de tudo, o Elasticsearch, o Bits, podendo enviar para o Elasticsearch direto, ou para o Logstash que envia para o Elasticsearch. Então, como disse anteriormente, né, a gente tem o primeiro passo que é o log, a gente pode enviar ele para o Logstash encaminha para o Elasticsearch, que é o banco de dados, e a gente consegue visualizar no Kibana. Mais um diagrama aqui, para vocês entenderem, né, como funciona. E, fim da teoria, agora a gente vai para a parte boa, que é o hands-on. O objetivo aqui, a gente vai fazer basicamente 3 objetivos, tá? Prometo que não vou tomar mais muito tempo de vocês. A gente vai tentar ser o mais breve possível, tá? Bom, o primeiro exemplo, a gente vai fazer o log4j, enviar direto para o Elasticsearch. O segundo exemplo, a gente vai fazer o log4j, enviar para o Logstash. E aí a gente também vai ver o Logstash enviando para o Elasticsearch. E o último, a gente vai pegar o log4j e enviar para uma fila SQS da AWS. Dessa fila, o Logstash vai consumir essa fila e vai enviar para o Elasticsearch. Só para quem não sabe, né, e para não ficar esse vão, o AWS é um serviço de fila de mensagens totalmente gerenciado, né, seguro, durável, escalável. Ele é da AWS, então, em resumo, ele é um broker de mensageria da AWS. Bom, aí, como eu disse para vocês, o Elasticsearch, ele é Open Search. Então, você poderia sair desse meetup já instalando ele no seu servidor, na sua máquina. E para instalar ele é muito simples, tá? Vou mostrar aqui um macete do Docker para vocês não ficarem se matando de ter que instalar uma ferramenta por vez. Vocês vão acessar esse repositório aqui, posso até mandar no chat aqui depois. Vai rodar 2 comandos, ele já vai subir para você. Vai rodar o Docker Compose Up e o Setup e o Docker Compose Up. Com isso ele já vai instalar todas as ferramentas. Eu já tenho elas instaladas aqui no meu Docker, só para vocês verem. Eu tenho aqui o Elasticsearch, tenho o Kibana, tenho o Logstash, o Kibana e o Elasticsearch. Tenho aqui também um RabbitMQ, que a gente vai ver também aqui um exemplinho da mensagem saindo do RabbitMQ. Vai ser bem interessante. Então, deixa eu parar aqui a aplicação, a gente já inicia. Deixa eu só ver se tem mais algum slide aqui. Beleza. Para quem não conhece, tá? Esse é o RabbitMQ. Aqui eu quero só mostrar um demo para vocês, tá? De como tudo funciona. No meu Visual Studio, eu já tenho esse aqui é aquele repositório, né? Os dados, os arquivos daquele repositório que eu mostrei no slide. Aqui a gente tem a configuração do Kibana, vem tudo configurado já, tá? Realmente vocês vão só ter que rodar aqueles 2 comandos. E aqui no caso do Logstash, como eu disse, né, ele é meio que ele é um pipeline, né? Ele tem a função de ter input, processamento e output.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um input. Deixa eu pegar um exemplo melhor. A gente consegue filtrar dados com eles também. Dá para fazer muita coisa com esse cara aqui. Filtrar, fazer if, else, dá para fazer bastante coisa mesmo. E ele só esse arquivinho aqui, que com essas linhas, 34 linhas, ele está comunicando lá com o meu RabbitMQ, que eu estou rodando aqui local. E sempre que surgir uma mensagem no RabbitMQ, na fila que eu pré-determinei, né? Na fila aqui, eu configuro a fila aqui, ele vai pegar essa mensagem e enviar lá para o nosso Elasticsearch. É isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A gente já vai para a parte do Murisoft, tá, pessoal? Segura aí. Vou publicar uma mensagem aqui Então agora você está publicando uma mensagem manualmente que vai aparecer lá na plataforma do OLK. Isso, exato. Eu já vou mostrar para vocês o Kibana também. Ele vai para o Elasticsearch, né? Lembra? O Elasticsearch seria o banco de dados e o Kibana é onde a gente vai ver a informação mesmo. Então, teste... que eu quis mostrar o RabbitMQ, eu não sei se vocês lembram, mas o JSON Logger ele tem a função para comunicar com o RabbitMQ, né? Tem o protocolo MQP. Então, caso venha a funcionar em algum momento, a gente pode utilizar o RabbitMQ para externalizar logs também. Test from RabbitMQ. Vou publicar. Deixa eu só ver se meu logs teste está rodando aqui. Está rodando. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar 001 aqui só para identificar. Publiquei a mensagem. Voltar aqui no Docker. Já tenho aqui a mensagem lida pelo meu logstash. Agora a gente vai ver essa mensagem lá no Kibana. Deixa eu carregar aqui. Esse cara que está carregando aqui é o Kibana, tá? Vocês já vão ver a carinha dele, para quem nunca viu, né? É bem intuitivo, bem clean, bem bacana para usar. Que eu não vou me aprofundar, tá, nos conceitos técnicos. A ideia mesmo é mostrar para vocês opções para externalizar os logs, né? Minha máquina está um pouco lenta aqui, mas foi. Aí aqui no menuzinho eu tenho a opção aqui para rastrear os logs aqui na observabilidade. Tenho aqui logs. Deixa ele carregar aqui. Olha, e se nada nesse mundo quiser que eu passe vergonha agora, esse log vai ter que estar aqui, hein? Vou clicar aqui na opção Stream Live. Esse Stream Live... Bill Gates passa por dificuldades numa demo. Então. Ao vivo funciona quando não está ao vivo, né? A gente já tem a mensagem aqui. Antes de começar o Meetup, eu estava fazendo os testes. Eu devo ter feito alguma besteira que está enviando duplicada. Triplicada, no caso, né? Mas eu tenho aqui as 3 mensagens. Depois eu preciso ver o que eu fiz de errado. Mas só para vocês entenderem também que no exemplo do Muli, não é o Muli que está enviando várias, né? Algum problema, acho que no meu logstash. Mas aqui a ideia é entender que o log veio para cá. Então, tenho aqui a mensagem na fila. Vou até enviar outra para ter certeza que não foi sorte. Publicada. Tá aqui o nosso logstash já leu. Então, se vocês perceberem, o logstash ele passa a ser um consumidor da fila. E com esse arquivinho aqui, que eu mostrei para vocês, a gente consegue fazer isso. Só esse arquivinho aqui. Bom, agora eu tenho que mostrar aqui, né? Deixa eu parar aqui. Ele não é lento, tá, pessoal? É a minha máquina que tá meio zoada hoje.
Tá aqui, ó, RabbitMQ02. Então, a gente já entendeu parte do processo. Agora a gente vai ver outra parte. Aqui, inclusive, já deixa eu mostrar da AWS também. Eu tenho a fila da AWS aqui, tá? Para quem também não conhece, esse aqui é o painel da AWS. Eu tenho uma fila já criada aqui. Para criar a fila é bem simples, só vir aqui nesse botão criar fila. Vou entrar nela aqui. Vou publicar uma mensagem também, porque eu já tenho a conexão com o Logstash. Tenho aqui esse arquivinho também, bem simples. Ele vira um consumidor da minha fila. Que, como esse é um dos exemplos que a gente vai fazer, eu acho interessante mostrar aqui para vocês também. A mensagem já veio aqui para o meu Logstash. Ver se a gente acha que encontra ele aqui. Então, como eu disse para vocês, tá aqui, ó, test from SQS, mas não é esse. Aqui, chegou. Test from SQS. Então já está comunicando com o meu SQS também. Bem bacana, tem muito plugin que dá para ser utilizado, muito mesmo, pois se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha na documentação do Logstash, é muito legal mesmo. Curti muito fazer isso aqui. Como eu disse, né, o Elasticsearch é uma ferramenta open source, você pode colocar ele no seu Docker aí, já pode rodar no seu servidor, já pode estar usando amanhã se você quiser, mas ele também tem a versão paga, né, que seria a versão cloud, onde você usaria a infraestrutura de uma empresa, tem essas opções. Tem até o site elasticsearch.com, acho que é .com, se não me engano. Tem essas duas opções. Bom, aí voltando para o nosso objetivo, né, que é fazer o Munisoft de fato enviar os logs, o primeiro que a gente tem aqui é fazer o Log4j enviar direto para o Elasticsearch. Então, eu estou tirando o Log4j, perdão, o Logstash da parada. E para fazer isso, o Elasticsearch ele tem uma opção de HTTP request. A gente consegue fazer requisições HTTP para enviar os logs. Então, eu tenho aqui uma requisição já pré-configurada. Vamos mudar esse cara aqui. Aqui seria o meu host, né? Ele está aqui na porta 9200. Esse modlog seria o índice. Eu não vou me aprofundar muito nisso, que é um pouco chatinho para entender. E doc significa que eu quero criar um novo doc. Já deixa eu voltar aqui no Kibana para a gente ver esse cara chegando aqui via HTTP e a gente já vai para o muro, tá, pessoal? Segurei. Aqui na parte de Analytics eu consigo fazer gráficos, né, essas coisas. Não vai ser o foco aqui hoje, mas só para vocês saberem. Vamos ver aqui em Discover. E aqui eu tenho opção de logs. Deixa eu... Tenho alguns índices aqui. Se eu não me engano, porque foi o Ubisoft. Vou fazer a requisição, a gente vê ele chegando aqui. Aqui. Aí criou, né, os dois logs agora. Agora eu vou pesquisar lá essa mensagem para a gente ver se ele chegou lá com sucesso. E atualizou tudo aqui. Aqui em cima tem um campo de busca onde eu consigo ir procurando as mensagens. Então tá aqui, ó, teste from HTTP request, significa que a mensagem já está chegando via HTTP request, né? Consigo expandir, consigo fazer muita coisa aqui mesmo. Analisar o JSON que chegou também, aqui.
o teste que eu enviei, né? Então, sabendo que a gente tem a opção de enviar via HTTP request, ao invés de colocar um HTTP request no nosso código mesmo, a gente consegue utilizar o appender HTTP do Log4j. Eu acho que eu até fechei ele aqui. Bom, eu vou dar sequência aqui, fechei o link, mas o Log4j ele tem essa opção, né, de configurar ele com HTTP request. Aí deixa eu pegar ele aqui. Log4j. Pronto. Eu já tenho aqui o appender, tá? Ele é o HTTP request, vou explicar para vocês aqui. Você basicamente forma a URL, né, que você quer enviar. Ele traz a opção aqui para você colocar algumas propriedades. Aqui você pode colocar autorização, né, headers, para autenticação na sua API. E com isso aqui, ele já deveria enviar para a gente os logs lá pro Elasticsearch direto, tá? Que a gente está, de novo, né, a gente está tirando o logstash da parada. Aí eu vou salvar aqui. Tem mais um detalhe, né? Aqui no caso não ia funcionar, porque eu não coloquei o appender para rodar aqui. Deixa eu pegar aqui. O nome dele é LK, né? Vou copiar esse cara aqui. Aqui eu dou um nome para ele, né? Nessa tag name aqui. E é esse nome que eu tenho que colocar aqui no logger. Vou colocar no async root mesmo, mas eu poderia abrir uma tag async log aqui também. Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou ter que executar a aplicação de novo para a gente ver chegando lá. Você vai ter que reiniciar a aplicação porque você mudou o Log4j. A Isso, configuração do exato. Log4j, beleza. Já estava executando, eu vou pausar. Executar. Aqui ele já deve estar enviando alguns logs, tá? Que o log4j ele é carregado antes da aplicação. Inclusive, quando a gente vai passar credenciais, né? Por exemplo, aqui eu tenho um API aqui, depois eu vou mostrar com mais calma isso para vocês. A gente não pode colocar nas propriedades da aplicação. A gente tem que colocar ele como variável de sistema mesmo. Porque como ele carrega antes da aplicação, a gente não vai ter disponível ainda as propriedades. Mas depois eu vou mostrar para vocês. E aí, de novo, né, se nada nesse mundo quiser que passe vergonha, já tem que estar chegando logo aqui. Vamos ver. Eu vou esperar rodar, porque aí eu faço uma requisição. Acho que é mais fácil para encontrar aqui. Deixa eu ver se... Carregando aqui, quero mostrar uma coisa para vocês.
Nossa, que demora. Já veio aqui. Deixa eu ver se consigo ordenar. 38 agora, né? Vou tentar pegar aqui pelo horário. Que ele está recebendo alguns logs, tá? Mas não fica claro para ver, né? Eu vou enviar uma requisição, aí a gente vê. Deixa eu ver se consigo pegar o horário aqui. Tá bem. Enquanto isso, vou ler aqui uma mensagem da Elisa no chat. Boa. Eu geralmente só envio os logs dos componentes de log nativo do Mule e o JSON Logger. Desculpa. Eu geralmente só envio os logs dos componentes de log, usando os nativos do Mule ou o JSON Log. Os logs de sistema, se forem externalizados, eu jogaria no índice separado, porque a formatação é bem diferente. Também porque para troubleshooting, o que geralmente interessa são os logs de aplicação. Então, ótimo ponto, viu? Quem que fez essa pergunta? Elisa. Elisa, a gente vai ver esse ponto aqui também, tá? A gente vai ter uma forma para contornar isso que se chama filtrar logs no Mulesoft. A gente vai ver isso aqui se minha máquina ajudar a gente. Mas existe um recurso, né, que a gente consegue filtrar os logs e decidir qual log você quer enviar, externalizar, né? Aí, no caso, a gente deixaria de lado nessas essas requisições. Deixa eu ver, acho que deu algum erro. Deu 401. Deixa eu ver qual API que eu estou usando aqui. Aqui eu tive um erro 401. Provavelmente a minha API aqui está desatualizada. Estava. Desculpa aí, pessoal, é ao vivo, mas vou ter que executar de novo. Se ficar muito maçante aqui, a gente tenta agilizar de alguma forma, tá? Se estiver travando muito, a gente vai tentando dar sequência aqui, tá? Mas eu queria muito mostrar esses exemplos para vocês. Enquanto isso, eu executo aqui. Inclusive, esses logs, né, são de sistema, e depois a gente vai ver como contornar isso. Mas eu quero já dar um passo à frente enquanto carrega a minha aplicação, que é o segundo exemplo. Vou entrar na parte teórica aqui, depois a gente vê a prática também. A gente vai enviar os logs, o segundo exemplo, para o logstash. Como que a gente faz isso? Se vocês olharem, perceberem aqui, ele utiliza a comunicação UDP e TCP. Para comunicar com o UDP e TCP, a gente utiliza o socket. E o appender, o Log4j, ele tem um appender de socket também. Isso é bem bacana. Então, deixa eu pegar ele aqui. Eu vou colocar ele aqui, mas não vou salvar ainda, para a gente ver o outro exemplo, mas só tentando otimizar o tempo aqui, tá? Eu tenho aqui o appender de socket. E aí eu tenho o host, né? O nome dele, o host, a porta. E só com isso aqui eu já conseguiria enviar os logs lá pro meu logstash. Então é mais uma opção aí que a gente teria. Deixa eu ver se carregou aqui. Não vou salvar ainda. Está no build ainda. Vou adiantar mais um passo aqui, tá, pessoal? Se vocês forem tendo dúvida, vai mandando aí. Eu comentei com vocês que além das opções padrão que o Log4j tem, a gente consegue desenvolver. E existe uma consultoria que desenvolveu uma bem bacana para enviar, uma appender bem bacana para enviar os logs para o SQS da AWS. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para a gente ver também.
Se eu não me engano, o Splunk ele também utiliza uma personalizada, né? Só não tenho certeza se ele é homologado pela Munisoft. Esse aqui eu tenho certeza que não, tá? Então, avalie esse risco antes de colocar na sua aplicação. A gente já tem utilizando em um projeto, isso aqui, vem funcionando bem, tá? Então, esse aqui é o Appender, no caso. Só que para fazer ele funcionar, eu preciso de de uma dependência. Aqui no slide, a gente precisa dessa dependência aqui, da consultoria. A gente precisa informar o pacote na tag de configuração e colocar o appender. Então, já vou adicionando aqui essa dependência. Aqui no POM adicionar a dependência. Aí, de novo, tá, pessoal? Esse aqui foi um projeto feito por uma consultoria e não é oficial da Munisoft. Mas funciona bem, tá? Ele vai baixar aqui para mim. Acho que vai dar pau, porque a aplicação está rodando. Esqueci. Uhum. E mais um comentário aqui da Elisa, o HTTP Splunk está na página de documentação do Log4j da Milry. Funciona muito bem. Então, boa. Beleza, Elisa. Show de bola. Aí tem essas opções também aí. De acordo com o sistema que você quer fazer externalizar os logs, né, enviar os logs, dá uma checada na Munisoft se tem alguma biblioteca, ou então tenta recorrer para essas mais padrão, né, do Log4j. São duas opções que a gente pode utilizar. Aqui ele já executou, só vou dar uma olhada se não deu nenhum erro dessa vez. Acho que deu, mas deixa eu ver aqui. Acho que é outro erro. Tá, aqui ele tem que funcionar. Esse erro aqui é que eu tenho um JMS conectado e ele não está rodando no meu Docker. Isso mesmo. Mas aqui ele tem que funcionar. Vamos ver se isso não vai impedir. Bom, eu vou fazer uma requisição e o log que eu enviar agora tem que chegar lá no Elasticsearch, né? Direto para ele. Aqui eu tenho a requisição para enviar local, né? Deixa eu ver se eu apaguei os logs. Apaguei. Vou mudar o barra da requisição para ficar mais fácil para a gente achar lá. Vou colocar teste from beleza. Outra forma também fácil de ver é olhando o Correlation ID, né? Deixa ele me dar a resposta aqui, eu pego o Correlation ID e a gente olha lá. Aqui ele tem que ter enviado, tá? Deixa eu só pegar o Correlation ID. Aí com o dado aqui no Elasticsearch, aí vai da imaginação de cada um, né? É uma ferramenta que tem muito recurso, mas também exige um nível de especialização para você conseguir fazer as coisas bonitas, as coisas fazerem sentido. Aqui, de novo, né, a ideia é só a gente ver chegando aqui. No Elasticsearch. E tá aí, log acabamos de gerar ele, né? Escrever a mensagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que não é esse. A mensagem foi essa aqui. Start. Aí, a mensagem está aqui, ó. Então, a gente acabou de ver um exemplo utilizando o HTTP, o appender HTTP. Aí, conforme a gente for fazendo as requisições, ele já vai enviando automaticamente, né? Ou automaticamente, lá para o nosso sistema. É bem interessante. Eu vou dar sequência aqui, tá, pessoal? Para a gente não tomar mais tanto tempo de vocês. Agora a gente vai fazer o exemplo enviando pro logstash via socket. Então, bora lá, já tem até configurado aqui, né? E aí eu já vou deixar o outro configurado também, para não ter que reiniciar a aplicação, tá? Porque tá travando muito aqui hoje.
Foi algo inesperado aqui por mim. Bom, aí eu baixei a dependência, né? O último exemplo é enviar pro SQS. E a Você partir não de... salvou, tá, Wesley? Bom, mas é Assim, quando você uhum, iniciar. beleza. Aí o último exemplo, né? O que a gente vai fazer agora é enviar via socket pro Logstash. E o que a gente vai fazer agora, e depois vai ser enviar para SQS, usando o Appender SQS. Então, eu já vou deixar ele configurado para quando rodar a máquina, a gente já testa os dois. Então, eu já tenho aqui o Appender. Opa! Tenho aqui o Appender. E aí eu preciso aqui, nas minhas configurações, informar o pacote, né? De onde que tira esse pacote, né? Só um extra para vocês. Aqui no nossos arquivos a gente tem as libraries, né? E aqui a gente vai ter essa com.vivel. Deixa eu ver se eu acho ela fácil aqui. Ela tem que estar aqui. Log4j Appender. Aí, para quem tem um pouco de conhecimento em Java, sabe o que é um pacote, né? Então, basicamente, ele está usando esse cara aqui. Ele vai usar essas classes. Só para efeito de curiosidade, tá? Então, vamos lá. Então, eu inseri ele aqui. É um pré-requisito para funcionar, tá? Coloquei o appender. E agora eu preciso informar ele no meu log, no meu log, né? Vou colocar aqui o SQS. Aí se atente, tá aqui, tá SQS, mas poderia ser banana se eu quisesse aqui, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem. E eu estava comentando com vocês sobre as propriedades, né? Se vocês perceberem, aqui no meu, eu já deixei configurado com as propriedades do sistema. Eu não estou utilizando propriedades da aplicação. Aí, de novo, né? Porque o Log4j ele carrega antes da aplicação. Então, assim que ele começa a gerar logs, é o Log4j que está fazendo aquilo. Só para vocês verem aqui no meu run, eu tenho aqui as configurações. Tenho alguns argumentos, eu tenho aqui AWS SQS, o nome da fila, estão todos aqui, tá? Vamos dar sequência, acho que é isso, salvar. Tenho aqui o meu socket. Tenho aqui também o meu append. Com isso já tem que funcionar já. Vou rodar aqui, a gente vai ver se essa parada aqui funciona. Aí, enquanto ele roda aqui, perdão, esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas na verdade não foi nenhuma pergunta, né? Foi mais um ponto que ela trouxe, que é sobre filtrar logs, que eu quero falar com vocês. Para filtrar logs e decidir quais logs eu quero enviar, por exemplo, aqui está gerando um monte de log para a gente, né? E esses logs não é interessante, ele não vai ajudar a gente em nada, então não é interessante que a gente envie para a nossa aplicação. Então tem uma forma da gente filtrar esses logs. E é bem simples, tá? Basicamente, a gente tem que a gente poder. Aqui eu vou mostrar no próximo, vou mostrar a prática no próximo exemplo, tá? Mas só para vocês entenderem, a gente faria algo assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui dentro de loggers, a gente colocaria um async logger. A gente coloca o async logger, né? E aí, dentro do async logger, a gente tem o name. E esse name a gente utiliza o nome do pacote que a gente quer utilizar. Então, no caso aqui, a gente quer somente os logs que forem registrados da aplicação, né? Então, a gente utiliza aqui o JSON Logger. Com isso aqui, ele não vai enviar mais os dados do sistema ou qualquer outro log que não esteja nesse requisito. A gente vai ver isso na prática, tá? Vamos ver se executar rápido aqui a aplicação. Esse aí vai enviar os logs só do componente JSON Logger. Isso, exato. Aí esses logs que estão sendo carregados aqui, eles não vai ser enviado. E, por exemplo, se eu colocar um log for normal também não é enviado. Isso é um ponto importante para
ser avaliado. Aquele só informa o nome do componente que você quer utilizar, né? Basicamente é isso. Aí, no caso, eu tiraria esse, né? Para não ter dois. Deixaria só esse aqui. Eu quero tentar mostrar isso na prática, mas existe mais uma forma de filtrar mais ainda. Se vocês verem, apesar de estar com o level info, eu vou tentar mostrar para vocês, ele vai enviar logs de erro também. E como que a gente contorna isso, né? Por exemplo, Wesley, eu queria que só os logs de info fossem para uma fila X e os de erro, fila Y. A gente consegue utilizar a classe. Então, basicamente, eu viria aqui. Vou tentar mostrar isso sem não ficar extenso. Se estiver ficando muito extenso também, pessoal, vocês podem dar um toque também, tá? Enquanto vocês não avisarem, a gente vai embora aqui. Aqui eu tenho um JSON logger, e dentro dele eu tenho a categoria. Eu poderia vir aqui. Deixa eu ver aí. Colocar, por exemplo, um ponto info. Pega usa uma categoria sua, Wesley. Tipo, Wesley.silva. Sim. Eu quero mostrar isso na prática, tá? Mas vamos... A gente tem 2 exemplos para ver ainda. Vamos ver se a aplicação roda aqui. Se ela roda certinho. Mas poderia ser qualquer nome aqui, tá, pessoal? Como o Daniel falou. Vai ser banana aqui, se você quiser. Aí ele vai enviar somente desse log. Dos logs que tiver essa categoria, né? Se você tiver 10 na aplicação e quiser que os 10 sejam enviados, você vai ter que colocar a categoria em todos. Então, é uma estratégia que é boa, mas tem que ser bem pensada. Não vou salvar ainda, tá? Vamos ver se executou aqui. Boa, enfim, fez o deploy. Bom, então, o segundo exemplo, a gente tem que ver o log chegando lá no logs teste. Inclusive, ele já deve ter até recebido um monte de log aqui. Tá recebendo aí, ó. Mas, inclusive o último log aqui já está recebendo. Deixa eu pegar esse... Deixa eu ver se ele me gerou um correlation ID. Acabei esquecendo de... Não gerou, né? Eu vou pegar esse número doido aqui, esse token aqui, e deixa eu ir lá e ver se eu acho ele. Mas a gente vai fazer uma requisição aqui também para ver ele chegando. E o Vitor mandou uma pergunta no Perguntas e Respostas. Assim, eu consigo filtrar também o que aparece aí no terminal da Mule? O Vitor, eu acho que o Wesley está respondendo a sua pergunta. Se você tiver alguma curiosidade diferente, fala aí. E a Elisa escreveu outro comentário aqui. O name no JSON Logger é a categoria. Se ela estiver em branco, é o nome da classe do componente. É verdade. É o nome da classe Java, né, no caso. Na verdade, é o pacote todo, né? Porque dentro do pacote a gente tem as classes. Então você tem que colocar todo o caminho. Depois eu posso mostrar isso também. Você pode colocar só metade. Você pode só colocar por exemplo, org.apache, e aí vem tudo do org.apache. Enviei aqui, inclusive, deixa eu enviar aqui 00.6. Vamos ver se ele chega lá no nosso log stash. O stash. Acho que não. Ele recebeu todos os logs, mas deixa eu ver o que aconteceu. Pode ter dado algum conflito aqui também quando eu estava salvando. 5.000. Docker. Deixa eu ver se ele chegou lá. Talvez não esteja printando, mas deve ter chegado. Chega. Ou não também.
Ele chegou aqui, só não entendi porque que ele não printou no Docker, tá? Mas ele chegou. Vocês podem ver que ele printou todos os logs aqui, mas não está printando os do socket. Pode ser alguma particularidade, eu realmente não tinha me atentado nisso, mas está chegando aqui, ó. Então, esse é o segundo exemplo, né? Via socket. E aí, para a gente tentar ver o filtro, eu vou acelerar aqui e vou para o SQS, tá? Inclusive, nesse cara, a gente já consegue testar o filtro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o meu logstash para ele não ficar consumindo a fila, porque ele consome, né? Acabei nem falando sobre isso, e ele faz o ACK automático. O ACK, né? Para dizer que a mensagem foi processada. Eu vou pausar ele, para ele não consumir, e a gente vai testar enviando lá para o SQS. Que acho que já deu para entender nesses conceitos, então eu já vou mandar direto aqui com ou não. Não, na verdade, queria mostrar para vocês os dois caminhos, né? Enviando todos os logs e depois fazendo o filtro. Acho que fica mais didático. Então, vou deixar aqui, vou até comentar o LK. Nossa. Na verdade, ele enviou o log a partir do LK, né? Eu não tinha colocado o appender do socket. Então, na verdade, ele enviou pelo HTTP request. Por isso que não estava logando lá no logstash. Mas, enfim, a gente faz os dois exemplos aqui. Vamos partir aqui para o appender do SQS. Já deixei ele aqui. Aqui a ideia é que ele envie todos os logs. Então, a gente vai ver chegando lá na fila. Deixa eu só tirar essa classe aqui. Categoria, aliás. Executar. Aí depois eu mostro para vocês o do socket. Se vocês não perceberam, né? Eu não tinha colocado referenciado. Até legal que deu esse erro, né? Para vocês entenderem mais sobre os appenders. Eu tenho ele aqui configurado, o socket, porém eu não declarei. É como se eu. A grosso modo, tá, pessoal? Quem é programador aí não leve a mal, não, mas aqui é como se eu tivesse a classe, aqui se eu estivesse chamando ela, sabe? Um exemplo bem grosso, assim, bem grotesco. Então eu acabei esquecendo de chamar, por isso que não funcionou. A gente vê no próximo exemplo. Deixa ele carregar aqui. Lá no SQS já deve estar recebendo logs, vamos ver. Deixa eu só confirmar que o meu logstash não está off. Está off. Beleza. PSS. Praticamente tudo certo. Salve-se. Só aguardar um pouquinho aqui a carroça rodar. Passando a VM ainda. Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu comentei aqui o appender do HTTP request para a gente não correr o risco de ter um falso positivo aqui, né? Igual tivemos anteriormente. Tem mais alguma dúvida por aí, Daniel? Algum comentário? Acabou de pipocar aqui um outro comentário da Elisa, mas é uma pergunta para o Vitor. Vitor, no terminal da Miro, você diz ali no estúdio, tem um appender console, não experimentei ainda, mas você pode tentar.
Eu acho que é por aí mesmo. Se você quiser customizar alguma coisa de saída do console, usa as definições daquele Banger do console. Já era para ter enviado aqui. Vamos ver, acho que deu algum erro. Que ele tentou comunicar com o socket e não conseguiu. Pode ter dado esse conflito, mas vamos ver aqui. Não, nada a ver. Então aqui já recebendo todos os logs da nossa aplicação. Os logs disparados aqui ele já está recebendo lá na nossa fila. Deixa eu finalizar aqui. Só que é interessante que a gente envie somente os logs da aplicação, não os logs do sistema, ou a gente pode ter mais algum filtro, né? Vou limpar a fila aqui. Só de finalizar. Aí vocês vão ficar bravos comigo e executar de novo. Mas vamos lá, pessoal. Aqui ficar bem didático, né? Mostrar passo a passo. Interessante a gente fazer esses testes. Peço desculpa aí pela máquina lenta. Na próxima, a gente pega o método. Então aí o Vitor falando, show de bola, Elisa, a ideia seria remover alguns logs por algum tipo de filtro. E a Elisa comenta, é o mesmo princípio, você configura quais categorias ou classes vai enviar para onde. Isso aí. Isso aí acaba sendo legal, porque a gente trabalha aqui com o Moody e sabe que o log do Moody ele tende a ser bem verboso aí, né? E aí imagina só, a gente ainda vai mandar para o SQS. O SQS, ele é bem baratinho, é quase de graça ali, né? Mas imagina só, você tem um monte de aplicação rodando, né? Mandando aquelas mensagens sem sentido, né? Então essa opção de filtrar, ela é muito importante. Exato, e por mais que pareça ser uma mágica aqui, né, Renato, é importante também avaliar, entender que está usando recurso de memória também. Por mais que aparente ser uma mágica, mas ele está processando ali. De repente, se você tiver muitos logs, pode impactar na performance. É algo importante para ser avaliado. E o Vitor escreve aqui, é mais uma dúvida ou curiosidade. Será que do início do Endpoint Studio demora de acontecer por conta dos logs iniciais serem síncronos, como você mostrou no começo? É que aqui ele está síncrono, né? Ele está executando a aplicação. Ele tem, justamente ele vai ter um delay, né? Abre a parte do console. Do console aqui? Não. A configuração do Log4j console. Certo. Aqui. Mas o que você quer ver? Porque aqui eu não tenho o console, o Appender console configurado, né? Porque a dúvida dele, né, é filtrar os logs que aparecem aqui, né? Mas não, a dúvida agora, e curiosidade, né, é saber se os logs estão indo para o console lá no início, na inicialização da aplicação, como log síncrono. Mas até onde eu sei, todos os logs são assíncronos. Assíncrono porque eu defini que é assíncrono, né? Vocês podem ver que aqui está definido como assíncrono. Rolling file também é assíncrono, mas a dúvida dele é no console, né? Por padrão, a Microsoft deixa como assíncrono, como mostrei na apresentação.
teria que, de repente, usar um console ali e tentar colocar um sync aqui. No caso de, ao invés de async, né, deixa sync mesmo, sem o async, e fazer uma tentativa. Mas deixa eu dar sequência aqui para liberar o pessoal. Então, os logs já estão chegando aqui, vários logs, né? Vou apagar a fila e agora a gente vai ver a parte do filtro. Então, eu tenho aqui o nosso filtro, né? O name com o JSON Logger. Então, eu só quero aceitar logs do JSON Logger. Mas, como vocês falaram, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, só org muli, tudo que é de org muli, todos os componentes seriam logados também. Então, é interessante vocês atentarem nesse ponto. Se vocês querem logar algo específico, coloca sempre o pacote completo. Deixa eu dar sequência. Bom, aqui então eu tirei os appenders, né? Do async root, coloquei um async logger novo. Aqui dentro dele tem um appender do SQS. E a ideia é que a gente logue apenas quando eu fizer a requisição. Deixa eu lá apagar a fila. Deixa eu apagar aqui. Limpar. Pronto, apaguei minha fila. Deixar rodando aqui só para vocês verem que a fila está limpa. E eu não esqueci ainda, eu estou devendo do socket para vocês, tá? Mas vamos finalizar esse aqui, a gente já vai para ele. Aqui, então, de novo, né, a ideia é que a gente não receba nenhum log na AWS. E aí depois a gente starta o logstash e vê ele chegando lá no Elasticsearch. A gente já viu, né? Lá no começo eu mostrei direto da AWS. Aqui a função nossa é simplesmente jogar lá para a AWS e depois o logstash se vira. É uma ferramenta bem bacana que vale muito a pena ser avaliada ali nas nossas estratégias de arquitetura. Lá, quebra um galho e tanto. Se tiverem dúvidas aí, pessoal, vão mandando aí. Estão gostando do conteúdo também? Por enquanto nada ainda, né, aqui. Ainda está no build. O pessoal aí já deve estar agoniado, né? O desenvolvedor não gosta muito de esperar. Vamos lá. Tá tranquilo. Isso. Vamos dando uma recapitulada do que a gente viu até agora, né? Então, até agora a gente entendeu, né? Que são logs, falamos sobre observabilidade, falamos sobre sidecar, entendemos o Elasticsearch também, né? O logstash. Inclusive, deixa eu mostrar mais coisas aqui dele. Aqui a gente tem um arquivo, deixa eu achar o arquivo aqui, de configuração do logstash. E aí, se vocês entenderam bem de como funciona o Elasticsearch Stack, o LK Stack, o Kibana ele é conectado ele faz a integração com o Elasticsearch, e isso é configurável também. Se não me engano, aqui no Kibana eu tenho as configurações para conectar no Elasticsearch. Nesse projeto já vem tudo pronto, tá? Mas só para vocês entenderem que tem as configurações aqui também. Aqui, ó, eu passo o host do Elasticsearch e ele automaticamente já faz a conexão. Só uma curiosidade para vocês. E aqui no Logstash,
a gente pode colocar, claro, tomar cuidado com a performance, né? Mas olhar lá na documentação, né, os plugins que ele tem, a gente vai criando um arquivo dentro dessa pasta pipeline e automaticamente ele já faz toda a conexão e vira um consumidor de filas, né? Deixa eu ver aqui se carregou. Enquanto isso, tem mais um comentário. A Elisa falando Log4j. O padrão é cumulativo, ou seja, as mensagens do JSON Log são enviadas para SQS, nesse caso, e continuam sendo enviadas para o arquivo. Para o arquivo, no caso, o arquivo local, né? É que você está mandando para em algum momento. 2 destinos, né? A gente tem 2 destinos aqui. É isso? Isso mesmo. Boa. Eu acho que posso até, enquanto carrega aqui, fazer um comentário, né? No caso, se eu tirasse esse cara aqui, ele não geraria o arquivo. Aí eu posso ter para quantos destinos eu quiser, claro, se atentando sempre com a performance da aplicação. Mas aqui, além do rolling file, a gente tem o HTTP request, temos o socket que está comentado, temos o SQS. Em tese, a gente tem 4 destinos para o nosso log. E para teste, né, a gente pode ter quantos a gente quiser. Em produção, claro, avaliar os riscos e performance. Perfeito. E agora uma pergunta de... Nossa, o Vitor pegou pesado nessa pergunta, hein? É possível fazer o caminho inverso e fazer consultas ao Elastic e obter logs com base em filtros da Microsoft para enviar para a Salesforce, por exemplo? O Elastic ele é um banco de dados. Então, a função dele é só receber o banco de dados. A gente consegue consumir também, claro. Então, acho que sim, a resposta é sim. Não Ela deve ter uma aqui, API, tá, mas né? eles têm a API para consulta também. Inclusive, é uma API bem robusta, que é um diferencial deles. Mas é possível, sim, enviar, por exemplo, os logs para o Elasticsearch e via API do Elasticsearch a gente consumir esses dados. É possível, sim. Inclusive, aqui, ele tem uma ferramenta Web Devs que a gente consegue fazer queries. Só vou mostrar a ferramenta, mas não vou me aprofundar nisso, tá, pessoal? Temos aqui o DevTools. E aí dá para fazer muita coisa com as queries. Depois dá uma olhadinha no YouTube o que dá para fazer. O projeto, como eu falei, né, é um projeto que ele não é pensado somente em logs. Ele é pensado para lidar com dados massivos e consultas também pesadas. Vamos ver se ele abre hoje. Aqui, então, nesse cara aqui, a gente consegue fazer várias queries. Você está vendo aqui o método get, temos aqui a query, a gente consegue extrair os dados via API, sim. Acho que já carregou aqui, ó, carregou, beleza. Aqui não tem que ter, no nosso SQS não tem que ter nenhum log. Esperar finalizar aqui. E lembrando, né, o que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo o recurso de filtro do log4j. A gente viu os logs subindo, né, os logs do sistema subindo, agora eles não subiram. A gente vai fazer uma requisição e ver o log subindo, o log do JSON log subindo. Ó. Nada. Eu vou fazer a requisição aqui. Deixa eu mostrar o Postman aqui. Enquanto está subindo, eu acho que vale destacar que o Elastic, ele na verdade, a gente acaba usando ele para fazer a gestão de logs, né? Mas na verdade o Elastic ele é um banco de dados, né? Então existem diversas aplicações para o Elastic, além dessa aplicação para logs, né? Então, às vezes pode ter um caso de uso que você vai ter um dado no Elastic, né? E você vai, através do Murisoft, consultar esse dado, tomar uma decisão. Às vezes você pode precisar inserir um dado, alguma coisa, né? E aí tem até conectores, né, ali,
que permitem, né, fazer a interface com o Elastic, e tem a API, né? Acho que para quem já trabalha com o Unisoft há um tempinho, né, às vezes, entre usar o conector e a API, às vezes é mais fácil até usar a API, né? Então, eu já tive alguns casos de ter ali o Elastic como uma base de dados, né? E aí a gente, numa process, por exemplo, consultava ali o Elastic para tomar algumas decisões. Boa. Isso aí, Renato. E eu estava pensando no cenário que o Vitor trouxe, do console. E é o seguinte, aquela aplicação que sobe ali é o server, né, o Multi Runtime. E o Multi Runtime, ele está localizado dentro de uma pasta do Endpoint Studio, né? Dentro de um diretório do Endpoint Studio. Então, eu não sei se a estrutura do Windows é a mesma, mas eu acho que de um certo ponto em diante ele é igual. Né? Aqui está no meu Endpoint Studio 7, o número da versão, né? .app /contents /eclipse. Aí agora que eu acho que ele fica igual. Ou do /eclipse já é igual. /plugins /org multi server, o número da versão, e o build, né, e tudo mais. E dentro desse server aqui, desse diretório, tem um log4j. Tem um multi-conf log4j.xml, e lá existe a configuração do console. Dá uma olhada aí, Vitor. Procura no seu dentro do seu endpoint a pasta de plugins e esse multi server, né, para você ver o log4j dele. Boa. Aí, pessoal, aqui já chegou o log, né? Fiz a requisição, então tá chegando apenas os logs que o o JSON Logger registra. Vou fazer outro aqui. Trocar esse aí de 31. Pesquisar aqui. Boa, chegando todos aqui já. Que o JSON, o JSON Logger, ele está registrando, né? Então essa é a função do filtro. A gente pode utilizar para qualquer appender, tá? Usei aqui o do SQS de exemplo, mas a gente pode usar para qualquer um. E aí agora eu vou executar de novo o meu logstash aqui. Não tem novidade, né? A gente já viu no começo. Ele vai buscar lá essa fila. Mas para finalizar a prática, eu queria só mostrar a conexão via socket. Então, não sei se vocês quiserem abrir o bate-papo antes da gente finalizar, porque agora mesmo eu só vou descomentar esse cara aqui, que a gente não viu funcionando, né? O nome dele é socket, né? Deixar comentado esse cara aqui também. Aqui é mais para didática, tá? Para não correr o risco de ter aquele falso positivo de novo. Opa, travou tudo. Mas essa é a ideia do Log4j, né? A gente consegue ter várias opções ali para externalizar os logs, né? E de forma automática. A gente não precisa ficar para cada log, para cada aplicativo, para cada aplicação, né? A gente ir lá e ter que configurar. Fez uma vez, a ideia é que se torne único, né? Não tem que mexer mais nisso. E sempre que tiver um desafio, né, para externalizar log, avalia, né, quais as opções que o sistema tem, que ele pode receber. Avalie se tem alguma biblioteca homologada pela MULI, ou da comunidade, né, alguma criada pela comunidade, e utilizem dessa forma, que usando esses conceitos, tenho certeza que vai dar sucesso. Que ele já deve ter iniciado.
Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Então, só recapitulando, né, o que nós vimos hoje, nós vimos aqui a exportação, nós entendemos, né, como os logs são registrados lá no arquivo, inclusive através desse rolling file. Não sei se vocês lembram, mas eu comentei do bit. Deixa eu ver, abrir ele aqui. Então, se a gente estivesse usando a versão Premium do Muli, a gente conseguiria utilizar esse bit para pegar aquele arquivo e enviar os logs para o Logstash ou direto para o Elasticsearch. Seria uma opção também. Então, nós entendemos esse carinha aqui, né? Vimos os logs sendo registrados. Vimos o appender, o HTTP appender também. Vamos ver o socket agora. E uma biblioteca personalizada. E aí nós vemos a conexão entre o Logstash e o Elasticsearch. Deixa eu ver aqui se ele já subiu. E no chat, o Vitor pegou o arquivo daquele, né, do plugin, né, do diretório de plugin do Uniform Studio, jogou aqui no chat e tal, e aí ele tem aqui, eu não tinha notado, mas tem reduzir o ruído do startup, né, então provavelmente ele está falando ali de diminuir a quantidade de linhas na inicialização da aplicação. Boa. Está executando a aplicação. Aqui no Logstash, eliminou alguns logs aqui. Na verdade, não, ele está iniciando. Está iniciando ainda. Agora está consumindo os dados. E a Elisa escreveu também, tem uns minutinhos, tem um appender para o Cloud Hub também, que vai enviar os logs para o Cloud Hub que são visualizados no Runtime Manager. Elisa, eu não entendi se é uma pergunta. Tá, agora sim, agora é uma pergunta. Ela acabou de republicar isso na seção de perguntas. No Cloud Hub 2, quando são aplicadas essas modificações do Node.js, a app para de enviar os logs para o Cloud Hub também, porque no Cloud Hub 1 isso acontece. Ótima pergunta. No Cloud Hub 2, não. No 1, a gente realmente tem que colocar o appender do Cloud Hub, né? Mas no 2, não. A gente não precisa ter essa configuração. Conectou aqui com o RabbitMQ. As mensagens que a gente aqui no SQS, como eu subi o Logstash agora, ele já consumiu. Já fez o ACK também. Só iniciar a aplicação aqui, a gente faz uma requisição enviando via socket para o Logstash e finalizamos a apresentação. Esses estão liberados para agitar. Que não retornou nenhuma mensagem, né? Não esquece. Aproveitando então um pouquinho o intervalo, eu tenho uma curiosidade. Eu já passei por umas situações onde a aplicação toda falhava por causa de um log que eu estava registrando errado. A expressão do log estava gerando um erro. Quem é que já passou por isso aí? Escreve no chat.
Enquanto isso, só mostrar mais uma curiosidade aqui no Kibana, no caso Elasticsearch, vocês perceberam, né, que na requisição eu tenho o índice, e aqui, no caso, aquele índice seria esse cara aqui. Aqui a gente consegue ver o número de docs que ele comporta, e é a partir dele que a gente cria os gráficos, né, e as visões lá no Kibana. Então, quando vocês forem testar, se caso fazendo a requisição, se eu colocasse aqui Munisoft 1, ele já criaria o índice direto para mim. Só para vocês entenderem que esse índice, né, que ele é pré-requisito. Deixa eu ver aqui se carregou a aplicação. Opa, foi. Vou fazer uma requisição aqui, vamos ver se chega lá no socket do Logstash. Você deve fazer uma requisição 3 segundos de requisição local só com log. Deixa eu colocar aqui. Que não está enviando também. Não apareceu. Saquei. Ele vai estar lá no... Acho que ele... Deixa eu só garantir aqui que eu não coloquei nenhuma appender, né? Só tem do socket mesmo. Vamos verificar lá no Kibana. Ele não mostra mesmo. Quando eu faço via socket, eu acho que ele não mostra mesmo. Aqui. E a Elisa falando aqui, já tive isso de ter esse erro, né, na aplicação, porque a expressão do log estava errada. No JSON Logger, isso às vezes só era visualizado nos logs, mas a app não parava. Então, eu não sei se no componente logger padrão do ele dá erro no componente e gera uma exceção, né? O flow acaba ali, né? E aí vai para o tratamento de erro. Mas a maneira que eu usei para contornar esse tipo de problema é usando o default. Usando o default nas expressões DataWeave. Sim. Elisa, se você tiver uma sugestão, ou alguém, se tiver uma sugestão para poder mascarar erros, né? Por exemplo, como no quando você usa expressões dele para gerar um nome. Foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele tá indo aqui. Elisa, muito exempt, default e tudo mais, como em qualquer DataWeave, na verdade. Travando demais aqui. 7. Eita, nós, travou tudo. Bom, o último exemplo aqui seria o do socket, pessoal. Está dando uma travada aqui. Mas a ideia é basicamente o que eu venho tentando mostrar, né? É que quando para avaliar, né, o protocolo que o sistema utiliza, verificar, né, se a gente tem algum appender padrão ou alguma biblioteca customizada e parametrizar aqui no Log4j. Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais algum slide ou se é o final. Eu vou colocar aqui o link dessa biblioteca e a gente encerra com isso, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa. Que se agregar alguma coisa, avisa a gente aí, fica feliz.
E agradeço de novo a oportunidade aqui ao Renato de estar apresentando para vocês e espero voltar mais vezes. É isso. Muito bem, Wesley. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram do evento. Muito bom, Wesley. Gostei muito aí da apresentação. Achei ela bem completa, né? Com bastante conteúdo, né? Parabéns aí pelo empenho, né? E agradecemos aí a todos, né, que participaram, né? O Daniel aí ajudando a organizar e o pessoal. Wesley, sempre que você tiver um conteúdo aí, parceiro, as portas estão abertas aí, tá? Fica à vontade. E aos demais, né, que estão aí, se tiver também algum conteúdo, quiser participar, né, procura a gente aí. Esse ano a gente está fazendo uma agenda bem forte. Dá um spoiler aqui, Daniel, a gente já tem um speaker já para o próximo mês, hein? Maravilha. Maravilha. Conteúdo super novo, né? Já ouviram falar do PDK? Essa é nova, hein? O Flex, ele tem a possibilidade de fazer a Custom Policy também, né? Custom Policy é a sua especialidade, né, Daniel? Só que para o Flex é um pouco mais chato, né? É mais chato do que para o Muli, por incrível que pareça, né? E aí a Muli, ela lançou, né, o PDK, que saiu do forno agora, deve ter o quê? Uns 20 dias isso aí. E a gente já está usando já, né? Então a gente já tem aqui um speaker, né, que está usando tal, e que vai trazer esse conteúdo para a gente aí no próximo mês. E já queremos engatar aí as próximas agendas, então nos procurem. Maravilha. Boa. Vou parar a gravação aqui. Agradeço o Wesley. Maravilha. Obrigado pela oportunidade.